Temos um tempo em que o silêncio assusta, em que estar quieto é quase um crime. Parece que o mundo exige de nós um tipo constante de performance, um espetáculo interminável, em que o palco é a própria vida. Se você não aparece, é como se não existisse. Se não posta, é como se não sentisse. Se ninguém reage, parece que o que você vive não tem valor. E aquela velha frase: quem não é visto, não é lembrado. Virou uma espécie de regra silenciosa, um mandamento disfarçado de sabedoria popular. Mas será mesmo? Será que o valor de alguém pode ser medido pela visibilidade que tem? Ou será que no fundo confundimos ser lembrado com ser exibido? Vivemos em uma era de olhares, curtidas e algoritmos, em que a atenção virou a nova moeda e ser notado se tornou um vício coletivo. Todos querem ser vistos, mas quase ninguém quer ser compreendido. Querem aplausos, mas não escuta. Querem plateia, mas não presença. E nessa corrida silenciosa pela relevância, tem muita gente se perdendo de si mesma, trocando autenticidade por aprovação, espontaneidade por estratégia e vulnerabilidade por filtro. Ser visto virou um tipo de anestesia emocional. Quanto mais olhares te validam, menos você precisa olhar para dentro. Mas a pergunta é: quem você é quando ninguém está olhando? O perigo de viver para ser visto é que aos poucos você começa a existir apenas no reflexo do olhar do outro. E quando esse olhar se desvia, você se sente invisível, não porque deixou de existir, mas porque esqueceu de se ver. Talvez o problema não esteja em querer ser lembrado, mas em achar que só existe o valor quando há testemunha. Há grandeza em quem permanece mesmo quando não é notado. Há força em quem vive o que sente sem precisar transformar tudo em vitrine. E há sabedoria em compreender que o silêncio também fala, mas fala apenas com quem aprendeu a ouvir. Hoje, quero que a gente olhe para esse espelho chamado visibilidade e se pergunte: o que resta de nós quando os holofotes se apagam? Você já percebeu como, hoje, quase tudo o que fazemos precisa de testemunha? Uma viagem, uma refeição, um simples nascer do sol. Nada parece completo, até que alguém veja, comente, reaja, como se o olhar do outro fosse o selo de autenticidade da nossa existência. Vivemos em um mundo onde o ato de existir parece depender de ser notado. Não basta viver, é preciso provar que viveu. Registrar, compartilhar, acumular provas digitais de que a vida está acontecendo. Mas o que acontece quando vivemos o tempo todo para sermos vistos? A cultura da visibilidade transformou a atenção na moeda mais valiosa do mundo. E o medo de não ser notado virou uma das dores mais silenciosas da nossa geração. Queremos ser lembrados, mas na maioria das vezes nem sabemos por quê. O que realmente buscamos? A validação? O pertencimento? Ou o simples alívio de não sermos esquecidos? O problema é que esse jogo tem um custo alto. A sociedade criou um novo tipo de ansiedade, a ansiedade da relevância. Aquela sensação incômoda de que, se você não estiver aparecendo, está ficando para trás. E essa necessidade constante de se mostrar é alimentada por uma comparação invisível. Não é mais uma competição de conquistas. É uma disputa de visibilidade. Quem parece mais feliz? Quem parece mais forte? Quem parece mais bem resolvido? Mas há uma contradição cruel nisso tudo. Porque quanto mais tentamos ser notados, menos nos sentimos inteiros. Editamos a vida para caber na tela. Mostramos o que é bonito, apagamos o que é real. Construímos versões de nós mesmos que cabem em molduras, mas não cabem na alma. Acreditamos que se o outro enxergar apenas o lado bom, talvez ele fique, mas o olhar que só vê o bonito nunca enxerga o verdadeiro. E é aí que nasce o vazio. Esse vazio estranho de estar rodeado de olhares, mas sem nenhum que realmente te veja. Milhares de pessoas assistindo, comentando, reagindo, e ainda assim um sentimento profundo de solidão. Porque no fundo, ser visto não é o mesmo que ser reconhecido. Ser lembrado não é o mesmo que ser compreendido. E ser seguido não significa ser amado.
Vivemos em uma era em que a exposição parece liberdade, mas na verdade aprisiona. Nos tornamos vigilantes e vigiados, reféns do olhar do outro, um olhar que nos alimenta e nos consome ao mesmo tempo. E nesse labirinto de aparências, vamos perdendo a própria intimidade, a capacidade de viver momentos sem registro, de sentir algo sem precisar mostrar, porque o real não dá engajamento. E o simples, às vezes, não viraliza, mas ainda assim. É no simples que a alma descansa, é no invisível que o ser se reencontra. E é no silêncio, longe dos olhares, que a verdade sobre nós mesmos costuma aparecer. Afinal, de que adianta ser visto por muitos se ninguém realmente te enxerga? É fácil ser lembrado por uma imagem. Difícil é ser reconhecido por uma presença. A psicanálise sempre nos lembrou: o olhar do outro é essencial para a formação do eu. É através dele que a criança se reconhece pela primeira vez. Quando alguém a olha, ela entende: eu existo. O olhar materno é o primeiro espelho. É nele que surge a primeira noção de identidade. Mas o que acontece quando o olhar do outro deixa de ser afeto e se transforma em julgamento? Quando esse olhar, que deveria acolher, passa a exigir, comparar, medir e pressionar. Hoje, o olhar do outro não é mais humano. Nas redes, esse olhar é o olhar do algoritmo. Um olhar que não sente, não entende e não reconhece. Um olhar que mede, classifica e ranqueia. O problema é que nós internalizamos esse olhar. Passamos a pensar e agir como se fôssemos o próprio algoritmo, sempre tentando prever o que agrada, o que engaja, o que é aceito. Assim, o inconsciente moderno já não é o dos sonhos, como Freud estudou, mas o inconsciente das métricas, onde o desejo é substituído por desempenho e o afeto por aprovação. Comentários viram validação, seguidores viram identidade, e o silêncio se torna insuportável. Mas o silêncio é parte essencial da existência. É nele que nascem as ideias. É nele que o ser se encontra. Sem o silêncio não há reflexão. Sem ele não há retorno ao que é interno. Freud dizia que o ser humano nasce da falta. É do que lhe falta que nasce o desejo. Mas o que acontece com o desejo quando tudo precisa ser mostrado, medido e aprovado? Ele se esvazia. Ele perde mistério. E sem mistério, o desejo deixa de ser chama. Vira apenas vaidade. A vaidade é um desejo sem alma. É o querer ser visto sem querer ser compreendido. É o mostrar para existir e o esconder-se quando o olhar é real demais. E talvez seja por isso que tanta gente sente um vazio que não entende, um cansaço que não é físico, um enjoo de si mesmo, uma exaustão invisível de quem vive se observando o tempo todo. Esse é o preço da exposição. O preço de transformar o olhar em espelho e esquecer que o espelho não devolve profundidade. A psicanálise nos ensina que todo sintoma é uma mensagem. E talvez o nosso sintoma coletivo hoje seja esse: a necessidade de ser visto o tempo todo. Por trás disso, há um medo profundo. Um medo de desaparecer. De não deixar marca. De ser esquecido. Mas há uma ironia nisso tudo. Porque quanto mais tentamos ser lembrados, menos nos lembramos de quem somos. Quem se conhece não precisa se exibir. Quem está em paz consigo mesmo não implora atenção. Quem vive em coerência não teme o esquecimento. Só quem não se conhece precisa ser lembrado o tempo todo. Vivemos tempos de performance. Tudo é palco. Tudo precisa ter estética. Até a dor. A tristeza precisa ser bonita. A vulnerabilidade precisa dar engajamento. O riso precisa ser autêntico, mas não demais. E assim vamos nos tornando artistas da própria imagem, roteiristas da própria vida, diretores de um espetáculo que nunca termina. Nos acostumamos a existir como personagens que precisam estar sempre bem, sempre fortes, sempre interessantes. Mas o que sobra fora da câmera? O que sobra quando o vídeo termina e o personagem volta a ser pessoa? A performance é uma máscara sutil. No início ela protege,
É a forma que encontramos de lidar com o olhar do mundo. Mas com o tempo, ela sufoca. Porque a máscara que protege também aprisiona. Quanto mais tempo você a usa, mais difícil é lembrar quem está por baixo dela. E é nesse ponto que muita gente se perde, quando a fronteira entre o real e o encenado desaparece, quando o aplauso se torna mais importante que o sentido, quando a vida deixa de ser vivida e passa a ser curada, como uma timeline. O preço da visibilidade é esse. Você se torna uma versão de si mesmo, uma versão otimizada, editada, previsível, menos espontâneo, menos presente, mais preocupado com o impacto do que com o significado. Vivemos em uma sociedade onde a autenticidade virou performance e a espontaneidade virou estratégia. Mostramos o choro, mas em boa luz. Mostramos a falha, mas com boa legenda. E pouco a pouco, o sentir genuíno vai se diluindo na encenação. A psicanálise chamaria isso de identificação imaginária, quando nos confundimos com a imagem que projetamos. De tanto nos observarmos, passamos a acreditar que somos o reflexo, mas o reflexo nunca devolve profundidade. E o paradoxo é cruel. Quanto mais mostramos, menos somos vistos de verdade. Quanto mais nos expomos, mais nos escondemos atrás da aparência. É por isso que tanta gente, mesmo famosa, mesmo relevante, dorme com um vazio que não sabe nomear. Porque o olhar do público não substitui o encontro humano. E a aprovação coletiva nunca preenche o silêncio da própria consciência. Crescer emocionalmente é o oposto da performance. É despir-se dos papéis. É aprender a se ver sem filtros, sem luz ideal, sem edição. É permitir ser pequeno, imperfeito, e ainda assim suficiente. É ter coragem de existir sem precisar provar nada. Talvez o maior ato de coragem hoje não seja brilhar mais. Seja simplesmente não performar. Seja simplesmente existir, respirar, sentir e permanecer inteiro, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque talvez o verdadeiro espetáculo da vida aconteça justamente quando o palco está vazio. Os influenciadores, conscientes ou não, se tornaram os moldadores da psique coletiva. Eles não apenas mostram produtos, eles mostram modos de ser, maneiras de sentir, formas de existir no mundo. E o olhar do público, hipnotizado pela imagem, passa a acreditar que sucesso, felicidade e valor têm uma fórmula. Um estilo de vida que se compra, se imita, se reproduz, mesmo sem perceber. Mas não tem. Não existe fórmula. E ainda assim, nos esforçamos para caber dentro de moldes que não foram feitos para nós. A influência é um poder espiritual, porque ela age no invisível, muda comportamento, altera o humor, direciona desejos. E todo poder que não é reconhecido como tal se torna perigoso, porque o influenciador influencia mesmo quando não quer, mesmo no silêncio, na linguagem corporal, nas entrelinhas, no que ele mostra e principalmente no que ele omite. Vivemos uma era em que o seguir se tornou ritual, e poucos percebem que todo clique é um voto de energia. Quando você segue alguém, você o alimenta, com tempo, com atenção, com emoção. E a atenção é a nova economia da alma. Há quem use essa visibilidade para inspirar, para acordar consciências, para expandir horizontes. E há quem a use para manipular, para reforçar vaidades, para prender olhares. E a diferença entre um e outro não está nas palavras, mas na intenção. Atenção é poder, e todo poder que busca apenas ser visto acaba se tornando sombra. Porque quando a imagem se torna mais importante que a essência, o brilho vira máscara, e o carisma, controle. Por isso, é preciso olhar para o tipo de energia que estamos alimentando ao consumir e compartilhar. O que entra pelos nossos olhos molda aquilo que pensamos, e o que pensamos molda quem nos tornamos. A influência não é o problema.
O problema é quando ela substitui o sentido pela aparência. Quando seguimos pessoas, mas esquecemos de seguir nossa própria direção. Talvez o verdadeiro desafio dessa era não seja parar de consumir influências, mas aprender a filtrar o que nos toca. A influência consciente não rouba luz, ela acende luzes. Não cria dependência, cria autonomia. E no meio de tantas vozes, a mais valiosa ainda é aquela que sussurra dentro de você. Porque no fim das contas, a influência mais poderosa é a de quem vive com propósito, mesmo quando ninguém está vendo. Quem não é visto não é lembrado. Uma frase antiga, repetida por gerações, como se a lembrança dos outros fosse a medida do nosso valor. Mas será que precisamos mesmo ser lembrados o tempo todo? Será que a vida só tem sentido quando alguém nos observa? Talvez o mais importante não seja estar em todos os lugares, mas estar inteiro no lugar em que se está. Não é sobre aparecer para o mundo, é sobre não desaparecer de si. Porque o verdadeiro esquecimento não acontece quando os outros deixam de nos ver. Acontece quando a gente deixa de se reconhecer. E tem muita gente que é lembrada por milhões, mas não consegue se lembrar de quem é quando a câmera se apaga. Quem vive para ser visto acaba sendo lembrado por uma imagem, não por uma presença. Mas quem vive com verdade, mesmo que em silêncio, deixa marcas invisíveis, dessas que não aparecem em tela, mas se sentem na alma. São gestos simples, olhares sinceros, presenças que transformam um ambiente sem precisar de palavras. O tempo apaga rostos, mas não apaga a energia de quem foi real. O brilho da autenticidade não precisa de holofote. Ele se sustenta por si só. Então, se um dia você sentir que ninguém te vê, que o seu silêncio não ecoa, que a sua entrega parece invisível, lembre-se, a vida não precisa te aplaudir para que o que você faz tenha sentido. O invisível também é força. O silêncio também é linguagem. E o que nasce da verdade sempre encontra o caminho certo para ser percebido, mesmo que leve tempo. O importante não é ser visto, é ser sentido. E quem é sentido nunca é esquecido, mesmo quando ninguém está vendo.